Atenção, atenção, está na hora da entrevista. Agora é chamar papai, a mamãe, a família toda para a sala, porque essa é a parte mais importante do programa. Eu só faço esse programa para essa entrevista. Quer dizer, não, eu gosto de tudo, mas a entrevista é mais importante. Por quê? O trabalho da gente, quando a gente pega um espaço como esse, é trabalhar, lutar para conseguir transformar o Brasil, para ajudar, né? A transformar o Brasil num país de leitores. É ou não é, Nina? Certamente. É a Cláudia Nina. Palavras. Eu pensei que ela chamasse Nina, mas Nina é o sobrenome dela. Explica essa história para mim, Nina. Então, meu nome completo é Cláudia Mendes Nina. Mendes? Nina. Nina é a família do meu pai e do Maranhão. Ah, é? Mas o sobrenome é? É sobrenome, é. Mas então, Nina, como é que você se transformou numa escritora de livros para crianças? Bom, eu sou jornalista de formação. Ah, sim. Então, assim, mas sempre gostei de trabalhar na parte literária do jornal. Nunca gostei do dia a dia, aquilo sempre me massacrou, assim. Mas eu sempre fui obrigada a fazer no meu começo, né? Eu já tinha vontade, assim, ainda que secretamente, de começar a escrever. As suas próprias escrever coisas. as minhas próprias coisas. E aí foi aí que realmente eu nasci como escritora. Mas você pensou em criança mesmo, ou já pensou, não te passou a ideia de um romance, de uma literatura? As duas coisas aconteceram juntas, porque antes eu publicava não ficção. Essa minha época acadêmica era da minha não ficção. Eu gostava, mas intimamente eu sabia que ainda não era o meu caminho, sabe? Eu não queria escrever as palavras dos outros, sabe, transcrever aquilo que eu estudava. Era um caminho corretinho, mas não era o caminho da invenção. Exatamente. Que estava dentro de mim, entende? E foi nesse ano que eu escrevi minha primeira história infantil, que é A Barca dos Feiosos. Aqui, isso. Cadê ela? E essa história, ela surgiu no mesmo ano do meu primeiro romance. Então as duas coisas surgiram juntas. Você fez um romance? Eu tenho 2 romances já. Publicado também? Quem editou? Esse primeiro livro, esse foi a Pontei. E os romances? Os romances, o primeiro foi pela Babel, que foi aquela editora portuguesa que esteve aqui no Brasil há uns 2 anos atrás, e o outro pela Rocco. Tudo muito recente, né? Tudo foi acontecendo assim. A Barca dos Feiosos. 2011. Quando você começou? Foi. Quando eu comecei nas histórias mesmo. Pois é. Foi aquele momento que eu... O romance você publicou também agora recentemente, os 2? O segundo romance eu publiquei o ano passado, pela Rocco, que chama Paisagem de Porcelana. O título é muito bonito. E o primeiro? O primeiro chama Esquecer-te de Mim. Então, A Barca dos Feiosos, o que é? Então, essa aí foi minha primeira história. Essa história, ela surgiu, eu acordei, a história estava pronta e o título estava pronto na minha cabeça. Incrível. Assim, e depois é que foram me dizer, essa história serve pra ensinar isso, pra ensinar aquilo. Mas na hora eu não pensei nisso, entende? Assim, na hora eu pensei na história. Uma história divertida de uma rainha maluca que resolve criar uma barca e ela resolve achar que o reino dela tá feio, tá michuruca, e ela resolve botar todos os feios dentro dessa barca. Então, assim, surgiu assim, uma coisa divertida. Agora eu tô vendo aqui, você tem poucos livros infantis, mas mais qualidade que quantidade. Eu tive vendo todos. Acordei Centopeia é um título engraçadíssimo. Esse é inédito aí. Agora, aliás, você tem... Esse foi o segundo infantil. Você tem 4 livros e 3 ilustradores magníficos. E tem a Repolheira. Esse é inédito ainda. Inédito. Né? Agora, a Raquel Dias Regueira é espanhola. É espanhola, Muito boa também. O Zeca Sintra é muito bom também. E a Cecília Murgel também é muito boa. Mas vamos falar de você. Agora, esse título é instigante. O que é Acordei Centopeia? Então, é uma brincadeira também, né? Assim, a menina, assim, ela acorda e ela vive o pesadelo, né? Que não se sabe se é sonho ou se é pesadelo, isso é uma brincadeira, de ter 100 perninhas, 100 pezinhos, e ela é obrigada a conviver nessa forma monstruosa um dia inteiro. Então ela percorre o trajeto de um dia inteiro até voltar à cama de novo para que isso tudo seja refeito, né? Pois é, você falou uma coisa aí, negócio não tem invenção. Quer dizer, eu acho que a literatura infantil, ou a literatura para criança, exige muita invenção, né? Se você não inventar um mundo novo, porque a criança aceita
toda a fantasia, né? Ela tem uma abertura para a imaginação, que é tanto que o Einstein fala, que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então, o exercício do autor para a criança é provar isso, né? Que não tem que ensinar nada, mas tem que estimular a imaginação. E tem um outro que você botou o personagem com o seu nome, Nina. Esse livro eu escrevi para minha filha, na época, minha filha mais nova, hoje ela tem 9, ela tinha 5 para 6 anos. Ela chama Nina? Não, ela chama Annie. Mas ela tava com... Ela ainda tem, mas assim, naquela época ela tava vivenciando aquele momento do pavor do escuro, né? Então, assim, eram noites difíceis, sabe? E aí eu criei... Aí no primeiro dia que ela conseguiu dormir uma noite inteira sem tumultuar por causa de medo, por causa de nada, essa história surgiu também. Assim, foi... Muito bom. A partir dali, todas as noites foram assim. A pequena lamparina mágica tinha o poder de fazer nascer, dentro da escuridão, lindos sonhos sonhados. A cada noite, uma nova história iluminada. Nunca mais Nina sentiu medo ou tristeza diante da escuridão. Agora a repolheira, nós falamos dela? A repolheira é uma história de uma vendedora de repolhos na Idade Média e tem um suspense em relação a quem é essa pessoa que vive toda escondida. Tem uma ilustração dela toda escondida, numa capa escura, mesmo no verão. Então, em torno dessa personagem é que vai se desenvolver um mistério dessa situação, né? Esse é um livro de texto mais longo, né? É mais longo. Tem um número de páginas. E a sua tendência é o quê? É continuar com textos curtos, assim, poéticos ou mais narrativos? O que te fascina mais? Olha, eu gosto de tudo, assim. Eu tenho pela literatura infantil um encanto que eu não consigo deixar, assim. Então e acontece sempre muito naturalmente, sabe? As histórias acontecem, sabe? Então, às vezes, estou assim, por exemplo, eu estou escrevendo o meu 3º romance agora, aí eu escrevo um pouco, mas aí tem uma história que aparece, aí eu vou atrás dessa história. O romance é mais demorado para elaborar, né? Ou não faz muita diferença? Não, mais ou menos, porque assim, eu acho que as ideias, elas surgem, elas têm um tempo de produção diferentes, eu acho. Mas, assim, eu volto muito ao texto também infantil, eu volto a ele, eu revisito. Escritor tem que cuidar muito da qualidade da frase, né? Você eu gosto, assim, porque poderia ter... tem várias histórias aí, sair distribuindo aí pelas editoras, mas eu gosto de, assim, eu cuido daquilo ali, aí eu... Agora, como é que você convenceu o editor? Porque todo mundo que escreve, ou que gosta de escrever, diz, não, como é que eu publico meu primeiro livro? Como é que você convenceu a Ponteio? Você deixou o texto lá e eles se encantaram? Foi assim, eu entreguei o texto, aí o editor ainda falou assim, eu vou demorar umas 2 semanas para ler e tal. Assim, geralmente é o que pedem, né? Aí, não deu 5 minutos, ele me respondeu. Foi. Porque é uma história curta, né? Assim, ele falou, vou publicar. Você levou o maior susto. Foi. Que maravilha. Mas você escreveu algum que acabou de escrever e ficou pronto? Ou você retrabalhou? Eu retrabalhei, assim, eu gosto de repensar aquilo que eu escrevi. Mas também não é uma coisa insana, não, de ficar escrevendo, assim, neuroticamente. Também não é assim, não. Você tem 2 filhas? Tenho. Que idade que elas têm? Uma tem 10 e a outra tem 9. São leitoras ou dão trabalho para ler? Não, são leitoras, mas assim, são leitoras, não nasceram leitoras, aquelas coisas precoces, não, porque adoram brincar. Mas são leitoras. Hoje eu posso dizer que elas são leitoras. Você sempre leu com elas? Sempre. Isso é sempre. Fundamental. Eu acho que assim, elas me veem muito, com elas me veem lendo, assim, e eu acho que é aquela coisa do contágio, porque não adianta eu dizer, tem que ler. Pois esse é um grande problema brasileiro na questão da leitura, da educação, que a leitura é a coisa mais importante da educação, é que a maioria das professoras do Brasil não podem fazer as crianças gostar de ler porque elas não gostam de ler. É verdade.
Eu acho que a leitura é contágio, então eu espero que eu possa, com as minhas histórias, participar desse trabalho de contágio bom. Muito bom. Gostei muito de conversar com você, parabéns, muito boa sorte, viu? Muito obrigada. Pena que a gente tem pouco tempo de entrevista, porque o programa é muito rápido, mas foi um prazer te conhecer, Claudinei. Eu te desejo muita sorte na carreira, entendeu? E agora vamos cantar uma música para você, porque eu tenho um coral chamado Coral Maluquinho, que canta uma música para o entrevistado no final do programa. Então, andar com fé e tchau. Até a próxima.